Olá, boa tarde. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Nosso tema hoje, processos de venda. Como estabelecer um processo de venda de grande sucesso e que, mais do que tudo, traga bons resultados. Para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio comigo Marcelo Coutinho. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Paula. O Marcelo, ele é sócio da Intermind, ele é formado em engenharia pela Mauá, consultor e palestrante. Já treinou mais de 2.000 pessoas nos últimos 3 anos sobre esse tema de vendas e atendimento a cliente, não é isso, Marcelo? Alguma coisa por aí, verdade. Muito bom. Para começar, queria que você contasse para nós qual que é a importância de se estabelecer um processo de vendas. Bom, eu vou falar um pouquinho primeiro do outro lado, né? Quando eu comecei a minha carreira de vendedor, sempre tive grande dificuldade de entender o que era vendas. Assim, eu vendia e acreditava isso à sorte, e quando não vendia, acreditava ao azar. Não entendia muito bem o que se passava. Aí começou uma época que fui trabalhar numa multinacional e eles me deram a oportunidade de passar por um curso, um treinamento de vendas. Foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos, e aí eu tomei o primeiro grande choque cultural. Eu descobri que aquilo que eu achava que era alguma coisa nata, né, não era nata, tinha treinamento, tinha ciência por trás disso. E foi a partir daí que eu comecei a passar a entender exatamente como é que funcionava o mecanismo de venda, como é que foi isso. A partir de 2001, eu redirecionei minha carreira da área de comercial, como executivo de vendas, para treinamentos. E desde então, aí eu fui montando aquilo que já estava na minha cabeça há muito tempo, trocando ideias com outros colegas, e aí até por isso saiu o nome do produto, que é o programa, né, Programa de Vendas Neurais, onde que você tem um processo de um lado, que tem começo, meio e fim, que é o mecanismo ao qual você deve seguir, né, deve entender, e de um outro lado, a complementação disso, que é o como você executa o processo, que aí sim tem uma parte de habilidade, de vocação, aí até tudo tempero pessoal, né? E vamos dizer, então, por que vamos dizer, quem está nos assistindo deveria se preocupar em estabelecer um processo? Porque muitas vezes a pessoa começa a parte de vendas, como você mesmo falou, de uma forma intuitiva e faz no seu dia a dia, alguns com um dom, outros nem tanto, mas escuta uma coisa aqui e outra ali e acha que tem, vamos dizer assim, uma estrutura de vendas. Como é que eu vou saber se eu tenho ou não um processo e por que estabelecer um processo? É muito importante, aliás. Primeiro vamos até conceituar o que é processo, né? Processo é uma sequência sistemática de etapas que tem um objetivo. Aí eu falo, olha, um dos processos mais bem sucedidos no mundo é o Big Mac, né? Qualquer lugar que você for no planeta Terra, você vê aquele baita M, você entrar lá e pedir um Big Mac, você vai receber aquele famoso 2 hambúrgueres, alface, né? Aquela história toda. Bom, muito bem. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um processo muito bem elaborado, com começo, meio e fim, e com o objetivo que é o final dele entregar um hambúrguer. No caso de vendas, é o mesmo mecanismo. Ela tem começo, meio e fim. Quando ela tem começo, meio e fim, você tem que ter técnicas e comportamentos e procedimentos adequados com isso. Só que, ao contrário do hambúrguer, o processo de vendas, eu diria que ele é o mais perverso de todos. Porque no processo convencional de industrialização de qualquer coisa, você fazendo o que tem que fazer na sequência exata, né, precisa, você chega naquele resultado. Venda, se você fizer tudo direitinho, nada te garante o resultado. E o pior, agora uma coisa, se você já começar fazendo errado, aí é que você não chega no resultado mesmo. Com certeza. E eu vejo que estabelecer processos administrativos é mais complicado para as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, né? Então, vamos dizer, quais seriam aí os passos principais de um processo de vendas? Legal. Primeira coisa é entender o que é vender. Existe uma confusão muito grande entre venda e negociação. Né? Hoje em dia, às vezes, na palestra também me surge alguém perguntando, não, porque no marketing já está confundindo marketing com vendas e negociação. Então, a primeira coisa é entender o que é vender. Entendido o que é vender, que é foco na necessidade do cliente. Né? Então, vender é entender a necessidade do cliente para mostrar como o seu produto pode ajudá-lo, é isso? Muito bem. Aí, mais ainda, o que mais profundo do que isso. Mais do que entender, é explorar essa necessidade, né? É entender com profundidade e explorar, ver como é que você ajuda. Você tem que ter uma postura consultiva para o teu cliente. Então, vender, o curso começa conceituando. O que é vender? Vender é a arte
de explorar as necessidades do cliente. Como é que a gente faz isso? Perguntando. Então, a primeira coisa que sai é vender é saber perguntar. Ok. Bom, entendido essa diferença depois entre venda e negociação, porque a negociação é a parte final, é quando você chega aos números, né? Vai chegar a medir o interesse. O foco de vendas está na necessidade. O foco da negociação está no interesse. Vamos pegar uma hipótese, né? Entra um cliente por aqui e você tem um determinado preço desse lado, nesse nível. Se você explora mal a necessidade do cliente, a tendência do interesse dele é cair. Quando ele chegar ao fim do processo desse lado aqui e ver o preço nesse nível, a sensação que ele vai ter que estar muito caro. Por outro lado, se o teu cliente entra aqui, você trabalhar bem a necessidade dele, o interesse aumenta. Quando o interesse aumenta, chegando aqui, ele vai observar o preço nesse nível, ele tende a achar o preço mais barato. Nós estamos trabalhando com a percepção, e aí a diferença entre preço e valor. Então, vamos dizer, primeira etapa do processo é entender o que a necessidade é do cliente. Entender a necessidade do cliente, entender o que é vender. Aí o curso de vendas neurais está justamente nesse aspecto. Entendido o que é vender, é legal. Como é que a gente começa a vender? Primeira coisa é começar a fazer, nos prepararmos. E aí que é o grande vacilo, diria vacilo não, diria grande vácuo, a palavra exata, aqui na nossa formação. Né? É um gap, perfeito, obrigado pela palavra. É um grande gap aqui no mercado. Né? Você viu, dentista tem que fazer um curso de odontologia, um advogado, direito, engenheiro, engenharia, assim por diante. E vendedor? Não existe uma formação para vendedor. Tem faculdade de vendas? Tem escola técnica de vendas? Tem nada. Eles usam basicamente intuição e alguns cursinhos que eles vão vendo aí de autoajuda, ou livros, etc. É um aprendizado próprio, não tem nenhuma preparação. Então, o primeiro aspecto do processo é estar bem preparado. E aí tem 3 itens que você tem que estar bem preparado. Primeiro, tecnicamente, que é conhecer profundamente o teu produto. Eu não entro nisso no curso. Cada mercado tem seu produto, deve saber como é que é. Vamos dizer, lição de casa para o bom vendedor é conhecer detalhadamente como funciona, todas as vantagens, benefícios que o seu produto oferece. E os seus concorrentes. E dos seus concorrentes. Esses também. Muito importante hoje em dia, que a gente chama até de inteligência competitiva. Muito bem. Essa é a primeira fase. Então, a preparação, conhecimento técnico. Segundo, é a preparação psicológica. E aí? Eu gosto disso, eu quero fazer isso. Como é que eu vou me comportar nisso aí? Eu acredito que vou me dar bem com isso. Né? Abre o dia, olha para o espelho, e aí? Como é que vai ser o dia? Né? O Henry Ford tem uma frase que eu replico muito no treinamento, mas resume bem esse estado. Ele dizia, se você acredita que alguma coisa vai dar certo, você está certo. Agora, se você acredita que alguma coisa vai dar errado, você também está certo. Com certeza. Então, uma preparação, um estado mental positivo é muito importante para um vendedor. E o terceiro aspecto, não menos importante, que é o marketing pessoal. Como é que ele vai se apresentar ao seu cliente? Óbvio que quem vende por telefone está dispensado desse tipo de coisa. Mas a marketing pessoal passa a ser a voz. Né? É isso que eu ia falar, uma entonação de voz, bom humor na voz. Bom humor, né? na voz, sorriso na voz, que eles falam. Sorriso na voz. A gente fala em call center, a gente fala sorriso na voz. Exatamente isso. Então essa é a preparação. Segunda etapa é as perguntas que eu vou fazer. Como vender é explorar as necessidades do cliente, eu tenho que explorar essa necessidade. Como é que eu vou saber que necessidade ele tem? Eu tenho que saber perguntar. E aí a gente entra entendendo o que são as perguntas. Perguntas abertas e fechadas. Por que e quando a gente usa cada uma delas. Entendido isso, a gente mapeou o cliente, entendemos toda a necessidade e principalmente o intuito de se fazer as perguntas é criar o contexto. Porque é o contexto que vai mudar a percepção de preço do cliente, de valor. Então, entendido essa parte, a gente vai para o discurso. Bom, entendi a necessidade do cliente, agora eu vou falar como é que vai resolver isso. Nesse meio tempo, que ele está discursando com o cliente, pode ocorrer 2 coisas. O cliente pode estar gostando, e aí ele emite um sinal de compra, e nós, brasileiros, passamos lotados por cima disso. A gente continua vendendo, é o que os americanos chamam de overkilling. Né? Você já está com a venda feita e o cliente, e você continua ali discursando sem perceber o cliente. Ainda correndo o risco de perder a venda, né? Aliás, invariavelmente, perde venda. Quando você entra no overkilling, você perde venda. Então, quer dizer, você tem que estar explicando os benefícios que o seu produto tem para atender aquela necessidade produtos ou serviços também. Produtos ou serviços. E
ao mesmo tempo, prestar muita atenção no seu cliente. Se ele deu um sinal, um sorriso, um assim, ou perguntou quanto custa, como é que é o pagamento, parte para fechamento. Exatamente, você já parte para o fechamento. Tá. Né? Que normalmente, essa é uma área interessante, que é uma questão cultural. Nós brasileiros temos muita dificuldade com isso. Né? Nós temos... principalmente dificuldade no outro lado, quando o cliente levanta objeções. Ok. Então, vamos dizer, essa é outra hipótese. Uma é ele demonstrar sinais de que já comprou. O outro é apresentar objeções. Exatamente. Então, o que são objeções? São objeções, nós brasileiros temos o hábito de encarar a objeção como ele estivesse dizendo, não, eu não quero comprar. Ele está dizendo, quando ele levanta uma objeção, e aí um outro ponto é a gente identificar a objeção, e essa nossa confusão, diria, cultural, a gente confunde objeção com sinal de compra e vice-versa. Okay. Sinal de compra com objeção. E lá no curso a gente consegue colocar um muro e separar bem para que eles percebam a diferença e fiquem atentos a isso. Né? Okay. Então, levantou a objeção, ele está dizendo, está comunicando assim, olha, eu estou louquinho para comprar, mas me convence. Ok. Eventualmente ele pode dizer que o produto é caro, sim, ou dizer... que o funcionamento não é adequado, a garantia é pequena, ele vai levantar uma série de... Ele está louco para comprar, mas ele está inseguro. Okay. Porque você está mexendo num ponto muito importante dele, que é o bolso. Okay. Então ele vai se manifestar de alguma maneira. É exatamente isso. E aí, então, vamos dizer, como é que você lida com uma objeção? O que o vendedor tem que fazer? A objeção, ao longo do curso, eu diria que é o capítulo que eu dou mais destaque, né? Por quê? A primeira coisa da objeção é você acatar a objeção do cliente, entender o que ele está fazendo, concordando com ele. Imediatamente, o cliente tende a ter uma postura mais relaxada. Agora, eu acho super importante, eu entendo o valor disso, mas eu fico me perguntando, Marcelo, se alguém fala para mim, não, mas o seu produto ou o seu serviço é caro, eu vou falar o quê? Não, você tem razão, ele é caro mesmo? Exatamente isso. E isso é um ponto no curso que a gente explora muito. Né? Primeiro, o paradigma, até fala, mas eu estou vendendo, vou dizer para ele que é caro, como é que eu vou fazer isso? Né? Aí é que pega. Exatamente esse é o mecanismo. Você não está concordando com o valor que é caro. Você está concordando com o direito que seu cliente tem de achar que está caro. Então seria algo do tipo, entendo que você acha o preço caro, é isso? Alguma coisa assim. Não estou dizendo que o preço é caro, mas eu acolho aquela objeção, aquela dificuldade dele. Gostei do termo, acolhe. Exatamente, isso acolhe. No começo do curso a gente conceitua um pouquinho o mecanismo emocional e racional do ser humano. Ser humano, ele é um pseudo ser racional, mas na realidade ele é um ser emocional. Então a gente mapeia, mostra como é que funcionam os 3 grandes sistemas do cérebro, né? Como é que funciona a emoção, como é que funciona a razão. Você nunca consegue explicar a alguém alguma coisa racional sem antes quebrar a barreira emocional. A objeção é um mecanismo eminentemente emocional. Ele está dizendo para você, estou inseguro, estou morrendo de medo de fechar com você, mas estou gostando da coisa, quero que você me convença. Né? Ele fica naquela espreita. Quando você acolhe ele, porque quando ele fala, está muito caro, na cabeça dele, o que ele está esperando? Que tipo de reação que ele espera? Não, imagina, é muito barato, você não tem razão. E aí ele se fecha e se distancia. Pronto, aí ele fechou. Exatamente. No curso eu mostro até isso assim, olha. O cliente, quando ele levanta uma objeção, ele está cruzando o braço na sua frente. Primeira coisa que você deve fazer é relaxar, senão ele não vai te ouvir. Quando você concorda, ele vai te dar uma primeira chance. Ele baixa e fala, bom, concorda? Como assim? Tá caro? Tá querendo me vender? Tá concordando comigo que tá caro? Peraí, deixa eu ouvir o que tem para falar. Aí é o segundo passo da objeção, que é você entender exatamente o contexto, aquelas perguntas que você fez no começo, que vai conseguir identificar exatamente o contexto do cliente. Fala, olha, tem razão, se estivesse no seu lugar, né, com escola para pagar, condomínio, prestação, isso tem as informações lá de trás. Fala, com tudo isso, é óbvio que você vai achar que isso está caro. Aí o cliente fala, nossa, esse me entende, nossa, esse realmente me ouviu. Aí você finalmente entra com a sua contra-argumentação, quer dizer, tem 3 etapas que são fundamentais. Quando a gente concorda, a gente tem que concordar de coração. Podemos dizer, ele tem o direito de pensar daquele jeito. Claro. Né? Segundo a concordância que a gente tem, segundo aspecto que a gente tem que trabalhar é a empatia, que é o ato de se colocar no lugar dele. E enxergar pelo aspecto, pelos olhos do cliente, a questão. Aí você fala, uau, nossa. Aí eu dou um voto de confiança para esse vendedor. Esse me entende. Aí tanto é que uma objeção bem contornada, bem elaborada, contornada, o cliente relaxa completamente. Se ela é mal, ele levanta a segunda. Se ele levantar a terceira, você já perdeu a venda. Ok.
Pode. Então, por exemplo, eu fico imaginando, né? Eu tenho uma experiência grande na área de lavanderia. E aí, então, muitas pessoas falam, ah, mas esse preço é caro. Eu falo, gente, se você considerar a durabilidade da roupa, quanto tempo isso vai durar, quanto vale para você, quanto você gasta com, vamos dizer, se é numa empresa com um enxoval de uniformes no final do ano, se a lavanderia te ajudar a economizar 30% nisso, quanto que vale isso? Perfeito. Em relação ao serviço? Então, são argumentos como esse que você vai trazer nesse segundo momento. Paula, você colocou o dedo na ferida, porque esse é o mecanismo clássico de todos nós, no qual me enquadro, de normalmente superar a objeção. Ele está te colocando, olha, está caro. Né? Você está dizendo para ele, olha, não está tão caro. Só que esse é um argumento racional. Você não fez o desarme emocional ainda. Né? Se é um cliente, uma empresa, por exemplo, um B2B, né? Você vira e fala, olha, tem toda a razão. Hoje em dia os custos são altíssimos para tocar uma empresa. Ainda mais, agora tem mais essa que você nem estava esperando, o custo de lavanderia. Se eu estivesse no seu lugar como administrador, também estaria arrancando os cabelos. Na hora, na cabeça dele, falava, uau, tem alguém que me entende. Agora vamos entender direitinho. Você está lavando uniformes, não é isso? Para os seus funcionários. Né? Não é a imagem da tua empresa, o uniforme dele não é a tua imagem. Aí você começa a agregar valor. Não é também a durabilidade, numa lavanderia adequada, que tem os equipamentos adequados, que sabem como lidar com os tecidos que são diferentes, que não deixam manchar, não sei o que lá, também não vai ter uma durabilidade maior. Isso pode se revelar ao final de um determinado período até uma economia. Okay. Aquilo que agora, nesse momento, você está achando um grande custo. Mas é importante fazer de novo, vou repetir a história do processo. O processo é uma sequência sistemática de etapas. Se você queimar uma etapa, você já não encontra o mesmo resultado. Okay. Então, na objeção, são 3 etapas. Concordo de coração, me coloco no lugar dele, aí eu dou a contra-argumentação. Nossa tendência e nossa ansiedade, o que é? Pulo direto para a contra-argumentação. Okay. E aí, vamos dizer, um vendedor iniciante que está começando a usar esse processo, que está nos ouvindo e gostou da ideia, ele poderia fazer uma cola, um checklist com algumas palavras para garantir que ele segue esse passo a passo? No curso, antigamente, eu dava no fim do dia um cardzinho com todo o processo e as etapas, tudo que ele aprendeu ao longo do dia. Aí descobri que o pessoal colocava no bolso, colocava na carteira e perdia. Aí um dia, meu filho adolescente e tal, aí ele estava fazendo uma cola para fazer uma prova, eu fiquei olhando aquilo, né? Falei, oh, meu Deus, ainda existe cola? Isso era do meu tempo, né? Aí ele falou assim, não, sabe por que eu faço cola? Porque eu aprendo. Ajuda a estudar, né? Eu aprendo, às vezes eu nem uso na sala. Aquilo me caiu uma ficha, assim, fantástica. Da agora em diante, eu não dou mais esse cardzinho. Eu faço todo mundo, eu vou ao flip chart e a gente recorda o dia, como é que foi o processo, como é que foram todas as etapas, e cada um faz com essa letrinha, eu dou uma folhinha de papel bem pequenininha, e eles vão ter que escrever aquilo dentro daquela folhinha de papel, que é para enfiar dentro da carteira. Gente, outro dia eu estava no cinema, bateu um cara no meu ombro assim, Marcelo Coutinho. Eu falei, virei e falou, vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. Falei, nunca mais esqueci. Aí abriu a carteira e mostrou a colinha que ele brincando, tinha. Ele tinha usa. Um ano e meio. E ele estava dentro da carteira. Né? Ele falou, olha, isso daqui é meu fiel companheiro, eu nunca perco isso aqui, está sempre comigo. Olha que legal. Foi uma grande sacada. Então ele sai com o processo, que eu digo que o nosso grande diferencial, vendas neurais deixa um legado. Ok. E aí, então, vamos dizer, conseguir fazer todas as etapas para superar uma objeção, e aí qual que é o próximo passo? Aí o passo vai para o fechamento. Aí imediatamente vai. E tem as técnicas de fechamento, as técnicas indutivas, tal, que tem mais ou menos umas 5, 6 técnicas mais adaptáveis aos nossos estilos, né? Porque se você pegar nos livros aí americanos, você tem 10, 12 técnicas. O que adapta, o que funciona aqui no Brasil é meia dúzia. E vamos dizer, me conta 2 ou 3 dessas. Bom, tem o processo de indução clássico, né? Que é de perguntas, que é fazer o cliente, é chamada escala de concordância, né? Fazer o cliente dar 2 ou 3 sims daquilo que você já sabe que ele vai responder. Aí vai a técnica da pergunta fechada, né? Então ele pergunta, olha, você concorda que isso daqui, esse uniforme vai ter uma durabilidade? Vamos pegar teu exemplo, né? Seu uniforme para a lavanderia vai ter uma durabilidade maior se você tiver uma lavanderia de confiança? Ah, sim. Você concorda que a rapidez de entrega também é um ponto importante, porque ele deve ter chegado lá já no sufoco? Ele vai dizer sim. A padronização, todos estarem com uniformes semelhantes, bem tratados. Bom, no terceiro sim, aí você já vai
Então, pronto, assina aqui. A tendência dele é imediatamente fazer o sim. Eu faço uma brincadeira, inclusive, no curso, que todo mundo morre de rir, porque eles se flagram como é que entra. É por isso que chama vendas neurais, porque nós trabalhamos muito com o mecanismo de raciocínio do cérebro, como ele funciona na emoção e na razão. E aí, vamos dizer, fez o fechamento, está encerrado. Não está encerrado, aí começa. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, estaria encerrado. Tá. Hoje não. Hoje começa uma segunda fase, que é o relacionamento, a fidelização do cliente. Não basta ele te comprar uma vez. Cliente fiel não é que ele te compra uma vez e compra a segunda vez ou vai se lembrar. Cliente fiel é aquele que, além de te comprar, vende você. Quando alguém tiver algum problema de lavanderia, ele vai dizer: peraí que eu sei quem vai te resolver. Esse é o cliente fiel. E aí começa um mecanismo de relacionamento com o cliente, que é uma nova etapa, aí uma outra abordagem. E que dicas você traz nessa etapa de relacionamento, que eu vejo que nós brasileiros somos muito fracos nessa manutenção e nesse relacionamento com os clientes? Você está tocando num assunto bastante interessante, Paula. É assim, nós brasileiros, nós temos uma habilidade muito grande relacional. Nós temos uma indisciplina de registrar isso, de documentar isso. Mas nós somos ótimos, acho que talvez os melhores do mundo, em termos de relação, o povo mais afável do mundo é o brasileiro, né? Nós temos milhares de defeitos, mas uma das nossas virtudes é a afabilidade, né? Todo mundo vem para cá, se encanta com o povo brasileiro, né? Então nós temos essa capacidade. O que nós não fazemos é a disciplina de registrar isso. Aí começam a entrar ferramentas tecnológicas, que é um software de CRM, né? Que é a sigla de gerenciamento da relação com o cliente, em inglês. Né? Então, quer dizer, você tem que registrar todas as informações que você tem daquele cliente. Se você tiver um software de CRM, que eu sei que tem softwares, inclusive, gratuitos na internet, não sei se são bons, mas sim, existem. Excelentes. Mas mesmo que você não utilize isso, pode ser até aquela velha fichinha que você comprava na papelaria por cliente, um caderno, não pode? Qualquer coisa. Veja, CRM não é uma tecnologia, que todo mundo pensa que é um software, tecnologia. CRM é aquele conceito de 20, 30 anos atrás, que tinha a vendinha lá na esquina com o seu João, o seu José, que você chegava lá e falava, me dá tal coisa, e ele falava assim, põe na conta, ele ia lá, registrava na conta, quando ele ia pôr, assim, vê se ela não precisa de um bombril também, e já levava mais um bombril, porque ele conhecia o cliente, quando ele abria o caderninho, ele já olhava uma opção de compras que tinha feito ali, às vezes ele tinha até arriscado, já pagar, ele riscava, mas não apagava. Ele mantinha lá, comprou batata, comprou não sei o que lá. E ele podia ver o que mais precisava. E às vezes ele te empurrava no bom sentido, né? Lembra de alguma coisa que não comprava há muito tempo. Não comprava há muito tempo, olha, já deve estar acabando isso. Este é o conceito de CRM, que pode estar calcado numa tecnologia, num software, isso ajuda, facilita, ou não, ou numas fichinhas. O conceito equivale, do relacionamento com o cliente. E eu acho que tem informações, como muitas vezes você conversa e você fica conhecendo da vida do seu cliente, né? Vamos dizer, da família, dos filhos, estilo de cada um. Até do cachorro. Pequenas observações que você faz podem te ajudar numa hora de venda com o cliente, né? Muito. Eu tenho um depoimento de um participante do curso que veio contar da história do cachorrinho. Que ele pegou a melhor venda que ele tinha feito esse ano, sempre porque ele tinha lembrado o nome do cachorro do cliente dele, que era Elvis. Porque ele estava falando no telefone com a esposa, que o Elvis estava passando mal, ele achando que era o filho. Depois que ele descobriu, quando ele desligou o telefone, ele falou, meu cachorro comeu não sei o que lá, passou mal. Na segunda visita, ele anotou aquilo. Na segunda visita, papo vai, ele fala, e o Elvis, como é que tá? Gente, disse que o cliente ficou emocionadíssimo com o episódio. Né? E aí ele não esquece, né? Esquece, agora, eu queria que a gente conversasse, vamos dizer, primeiro nós vamos falar um pouco sobre a diferença B2B, B2C, mas antes disso, só para a gente fechar, queria que você desse 2 exemplos de pergunta aberta e pergunta fechada. Muito bem colocado, Paulo. Assim, perguntas abertas são para criar contexto, para a gente entender onde o cliente vive. Então, pergunta aberta, primeiro o conceito. O que é uma pergunta aberta? Aquela cuja resposta está em aberto. Você não sabe. A pessoa vai te contar uma história, entre aspas. Normalmente, as perguntas abertas começam como, quando, por quê, o que você gosta. O que você gosta, onde é que você mora. Com que frequência você usa. Aí vai para frente. Ok. Pergunta fechada. O que é pergunta fechada? É aquela que no enunciado você já restringe o campo de resposta.
Normalmente, quando a gente fala isso no curso, pergunta, alguém sabe um exemplo de resposta e perguntas fechadas? Ah, aquela com sim ou não. Também, não só. Mas se eu perguntar, você quer levar o verde ou o vermelho? Vai pagar com cartão de crédito? Com cartão ou com cheque? Com cheque. No débito ou no crédito? Okay. Isso também são perguntas... Então, a pergunta aberta, ela é interessante, muito importante no começo da interação com o cliente, quando você cria o contexto dele de vida, quando você vai descobrir tudo o que se passa com ele. Okay. No finalzinho, você vai começar a usar mais perguntas fechadas, porque você já tem informação. E a pergunta fechada é, quando a gente usa a pergunta fechada? Todo mundo fala, no final, no fechamento. Não só, você pode fazer a qualquer momento, mas tem uma condição, desde que você saiba qual é a resposta. Se você não sabe qual é a resposta, vai para aberta. E fazer perguntas abertas, Paula, é difícil. É uma arte, É uma né? arte, é por isso que chama a arte de explorar as necessidades do cliente. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença da venda, vamos dizer, da empresa para o usuário final, que é também conhecido como varejo, e do B2B, que é de uma empresa para outra empresa. Basicamente, o B2B, ele vive... o B2C, que é o varejo, ele vive muito mais de um impacto, de um momento. Não é uma venda muito trabalhada. A não ser que seja algum produto de um alto valor agregado, como um veículo, ou eventualmente uma TV 3 dimensões, 3D de 70 polegadas, algo do gênero, que custa 10, 15 mil reais. Fora isso, não. Normalmente é um processo de decisão muito imediato. Mas a gente vê até que eles chamam muito de venda consultiva, naquelas lojas para venda de celulares, por exemplo. Eles trabalham muito todos esses passos das vendas. Sim. Hoje em dia já se trabalha. Quando ele vai comprar esse programa, ele fala assim, eu queria ver um aparelho. Ele pergunta, para que você vai usar? É a primeira pergunta que ele faz. É aí que você vê a diferença de vendedor e atendente. Quando ele pergunta, para que você vai usar? Eu falei, este é um vendedor. Porque ele fala, quando pergunta, qual modelo você quer? Aí é um atendente. Essa é a diferença. A pergunta que mede toda a diferença. Então, para o varejo, este processo que a gente descreveu das etapas, ele é feito mais rapidamente, naquele momento. Naquele atendimento que o cliente veio até a sua loja ou seu balcão. Normalmente você tem aqueles 15, que eu chamo de 15 minutos de glória ali com o cliente, né? 15, 20 minutos, você tem que passar por todas as etapas, então é uma coisa muito mais veloz, muito mais rápida, e a tua atenção tem que ser muito mais redobrada. No processo B2B, de vendas para negócio para negócio, empresas para empresa, aí esse processo ele é mais feito é muito mais lento. Ele é feito primeiro uma sondagem inicial, depois é que você vai fazer uma apresentação, que é a fase discursiva. Aí na fase discursiva, na apresentação, que pode ocorrer, aí levantam-se objeções, levantam-se dúvidas, aí você vai para uma terceira fase. Às vezes tem 4, isso aí pode demorar. Eu tenho clientes que às vezes um ciclo de venda deles levam até 6 meses. Né? E aí, vamos dizer, é muito importante, acho que você tocou num ponto fundamental, que é a questão da disciplina, né? Principalmente no B2B, onde muitas vezes vão demandar o número de visitas maior, você tem que ter um registro, você tem que ter uma disciplina para fazer um follow-up. Sair do cliente já a canetar tudo, já anotar tudo que você ouviu de importante lá, passar aquelas informações às outras áreas, aos outros departamentos pertinentes, que vão te ajudar. Uma venda B2B nunca é feita por um elemento sozinho, né? Sempre tem uma equipe. Tem uma equipe, né? Eu vejo hoje que se fala muito do uso dos pipelines, né? Porque você faz uma investigação e às vezes a pessoa por telefone pode buscar fazer um agendamento de visitas para que o vendedor otimize seu tempo. Aí ele vai fazer a visita, quantos ele efetivamente conseguiu enviar uma proposta e aí fazer um acompanhamento do fechamento, quantas ele consegue efetivamente fazer um fechamento da proposta. O acompanhamento desses 3 indicadores te ajuda a medir a sua equipe. Eu queria, o nosso tempo passa rápido, mas eu queria que antes de terminar você falasse um pouco sobre o trabalho de liderança de equipe de vendas. Liderança é uma questão bastante delicada hoje em dia, né? Principalmente em vendas, porque a tendência do mercado é pegar aquele melhor vendedor e colocar como gerente. Aí ele perde um bom vendedor e ainda ganha um mau gerente. Né? Liderar é a capacidade que ele tem de inspirar, motivar e animar ideias, pessoas e projetos. Este é o conceito de liderança. Uma coisa é chefia e outra coisa é liderança. A chefia vem de cima para baixo, a liderança é de baixo para cima. A liderança é uma coisa delegada pela equipe e outra ela é situacional, ela não é total, ela não é plena. Não existe um líder que consiga resolver
todos os problemas o tempo todo. O líder de uma boa equipe é aquele que é capaz de perceber, naquele determinado momento, quem seria a pessoa mais competente para resolver aquele problema. E ele, tendo a humildade de se submeter, aumenta a capacidade de liderança dele. Quando ele pega um liderado e fala, alguém chega para ele e fala, olha, temos um pepino desse assim, assim, você fala, gente, espera aí, eu tenho a pessoa ideal para resolver isso aqui. Vamos lá, Marquinhos, vem cá, olha aqui é uma missão. Ele sobe na liderança. Antigamente se tinha um conceito de que se ele não soubesse, ele estaria se rebaixando. Né? Mas hoje já sabe que é o contrário. Sabe que está consagrado aqui. E vamos dizer, uma das coisas que se fala muito é estabelecer metas para cada vendedor. Vamos dizer, efetivamente isso funciona? Olha, a gente sempre tem que ter uma meta para ter uma métrica, né, de como está caminhando os resultados. Uma coisa muito importante a gente até identificar, né, quando a gente fala principalmente planejamento estratégico, o que é objetivo, o que é sonho, o que é meta. Deixa eu só conceituar isso aqui que eu já volto ao assunto de meta. Então, todo mundo fala, eu tenho um sonho. Sonho e objetivo são a mesma coisa? Não são. A diferença, sabe qual a diferença entre eles? Data. Sonho é sonho. Objetivo é um sonho com data para acontecer. Eu costumo dizer que o sonho é a semente da meta e do objetivo. Eu acho super importante. Você tem que ter, mas ainda não chegou lá. É matéria-prima. Começa ali. Começa no sonho. Começa com uma visão de futuro. Se bem que sonho, a gente sonha dormindo, né? Mas a palavra já tomou conotação aqui. Então a gente tem um sonho, uma visão de futuro. E depois a gente tem que medir se a gente está avançando em direção àquilo ou não. O problema todo é que se coloca aí em vendas normalmente metas absolutamente não factíveis. E o que acontece? Quando o vendedor não atinge, ele começa a desanimar. E a meta está sendo muito mais estabelecida em função da necessidade da empresa do que da capacidade do vendedor. Você tem que conhecer a sua equipe para estabelecer metas de acordo com cada um. Com cada um. Cada um tem que ter uma meta específica e aquela meta tem que ser de acordo com a capacidade daquele elemento. E aí que você começa. Aí aparece o bom líder, né? E começa a desenvolver as pessoas. Até construída junto com ele, né? Onde o gerente, o líder, possa falar, olha, a empresa precisa de tanto. Quanto cada um pode contribuir, o que você pode contribuir com essa meta global da empresa. E aí a pessoa se sente até muito mais comprometida com aquela meta. Mais uma observação dessa, eu vou te chamar para sócia. Tá perfeito. É exatamente isso. Quando você co-constrói com o seu elemento, com o seu colaborador, ocorre um efeito colateral fantástico, chamado comprometimento. Muito bom. O problema todo é que se estabelece a meta, se ele não entende de onde veio de cima para baixo, ele não tem o menor compromisso com aquilo. Se der, deu. Se não der, não deu. Aí, quando o gestor começa a ter problema, ninguém cumpre meta, ninguém cumpre meta. Será que o problema está com o pessoal que não cumpre lá embaixo? Ou você que não soube estabelecer as metas corretamente? Não soube comprometer teu pessoal? Chame eles. Veja o que está acontecendo. Diga para ele, você não pode um pouco mais? Me diga quanto é que você pode. Então, eu vou pôr o número aqui, eu vou pôr a lápis, tá bom? Eu vou pôr a lápis aqui para você. Claro que você tem que dar uma pitadinha de desafio, faz parte do gerente conquistar isso. E aí a capacidade, um bom líder, de desenvolver pessoas, de arrancar dele aquilo que ele pode dar e um pouco mais. Com certeza. Não aquilo que ele não tem como dar. E, Marcelo, queria que você falasse os seus contatos para alguém que queira conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu sei que você está no Facebook, né? Nós somos amigos do Facebook. Estamos lá conectados. Bom, vamos lá, eu vou dar no Facebook, é Marcelo Coutinho. Nós temos uma consultoria que chama-se Intermind, intermind.com.br, se escreve Intermind. Tem o programa de vendas neurais, se você procurar no YouTube, tem alguns links, procurando vendas neurais, Intermind ou Marcelo Coutinho, você acha alguns depoimentos lá no YouTube. Mas basicamente é o site. Sexta-feira, se ligar a partir de sexta-feira agora, quando eu falo daqui 2 dias, ou seja, dia 8, nós devemos estar já com um site novo, mais moderno, mais arrojado, bem mais elaborado. A gente levou aí quase uns 4 meses elaborando, espero que saia alguma coisa à nossa altura, né? Mas o contato é esse. Ou pelo telefone, se você posso pôr o telefone. Pode falar. O telefone fixo nosso é 3822-2443. Vou repetir, 3822-2443. Isso 11, né? São Paulo. 11, São Paulo, bem lembrado, desculpe. Estou falando que eu vou te chamar de parceira. E o segundo, o celular, que é com 11 também, 8366-6363. Muito bom. Eu agradeço muito, Marcelo. Imagina. Foi uma ótima oportunidade. Gostei muito de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço a oportunidade, a sua audiência e principalmente o prestígio que você tem
colocado aí à sua disposição, à nossa disposição, o seu prestígio já construído ao longo de um bom tempo, né, Paulo? Imagina, eu agradeço, Marcelo. Então, nosso programa hoje fica por aqui. Eu passo para os agradecimentos, agradecimento à Lia Cabeleireiros, ela que fica lá em Pinheiros, no ambiente aconchegante e atencioso. A Nani, que está sempre caprichando na maquiagem, as meninas na escolha do esmalte, vale a pena você conhecer. E agradeço também a Kill Design. Kill Design é uma agência de branding responsável pela elaboração do nosso logotipo do programa Alma do Negócio, assim como o nosso site, almadonegócio.tv. Lá você encontra mais de 100 entrevistas que nós já fizemos até hoje. São 2 anos, inclusive a nossa comemoração está lá. Deixe seu comentário, participe conosco, eu gosto muito de saber a sua opinião. Eu agradeço, desejo uma boa tarde e te espero na próxima quinta-feira.